E tem a questão agora do governo Trump possivelmente querer utilizar as Forças Armadas de forma mais explícita para combater cartéis de drogas na América Latina. O que tu achou daquele lance dele, do Trump oferecer uma recompensa por... Isso é totalmente para inglês ver. Isso na verdade, ele fez... O Trump, nisso, ele realmente sabe influenciar a opinião pública, a percepção pública. Por quê? Porque parte do eleitorado trumpista detesta o Maduro e quer que o Trump faça algo contra o Maduro. Só que o que o Trump fez, ele renovou uma licença da Chevron, uma empresa de petróleo americana, para exportar petróleo da Venezuela. O que é ótimo para o Maduro, porque ele precisa dessa grana. E aí, para compensar, para evitar que aquilo fosse muito discutido, ele teve essa ideia de dizer 50 milhões. Para pessoas que, assim, você precisa ler o negócio, é maravilhoso, porque a notícia é, a gente dá 50 milhões de dólares para alguém que nos dá informações que levem à captura desse sujeito. E aí, obviamente, tem milhares de pessoas dizendo, eu acho que ele está em Caracas. Porque, ou seja... Tem o vídeo dele falando, tô aqui em Miraflores, pô. Né? Para ele é ótimo. Ótimo. O que o cara... Porque aí qualquer problema na Venezuela, ele pode dizer, a culpa é dos Estados Unidos, o império do mal. Tanto que o fato do governo americano ameaçar o Panamá, ameaçar o Canadá, em todos esses lugares, aquilo é excelente para qualquer pessoa que queira reduzir os laços com os Estados Unidos. Né? Você teve no Canadá, você ia ter uma vitória do candidato trumpista. Aí o Trump resolveu atacar o Canadá e ganhou o partido de centro-esquerda. Né? Então, ou o Trump tá jogando alguma coisa, algum jogo, algum xadrez 4D que a gente não tá entendendo, ou ele tá fazendo muita merda e as coisas estão saindo pela culatra. Eu já estive em reuniões com assessores do governo americano e durante a reunião a gente olhou nos celulares e aí eles mesmos falaram, nossa, eu não acredito que ele falou isso. É assim. Então, assim, se houver... A própria equipe não compreende. Agora... O Trump é o cara que vai lá e tuita sem falar com ninguém e é isso aí? Olha, mas assim, só para dizer, aquela decisão dos 50 milhões, de uma certa perspectiva de querer abafar o assunto da licença da Chevron, é muito inteligente, porque acabou satisfazendo parte da base trumpista. E a questão migratória também foi muito esperta. O Trump prende pessoas, ele mandou o ICE, né, a polícia migratória, de prender algumas pessoas de forma aleatória. Prendeu uma estudante turca que supostamente escreveu um artigo completamente inofensivo sobre Israel e Gaza, para gerar uma sensação, agora estamos adotando posturas radicais contra um problema que é visto como prioritário pela base de Trump. Mas se você olha os números, Obama tirou muito mais gente. Assim. Mas o Trump fez uma parceria com o presidente de El Salvador, uma prisão que é inacessível, completamente sem nenhuma transparência, prende algumas pessoas por engano, não solta essas pessoas só depois de muita pressão, gera uma sensação de terror entre a população de imigrantes nos Estados Unidos que falam com os seus familiares que estavam pensando em vir para os Estados Unidos. E falam, cara, aqui está muito tenso, a gente não sabe o que vamos fazer, etc. Só que, numericamente falando, o Trump não está promovendo uma expulsão em massa. Esses voos de deportação, voo com um avião militar, não faz o menor sentido. É muito mais caro você usar um avião militar do que um avião comercial. Mas a foto de você maltratar, não dar água, as pessoas não podem ir ao banheiro, estão meio amarradas. Isso é midiático. Muito midiático e fez com que hoje menos pessoas querem entrar no país ilegalmente do que antes. Ou seja, isso o Trump sabe fazer muito bem. Né? E você pode dizer, não, mas isso envolve violação de direitos humanos. Sim, sim. Eu não estou aqui defendendo essa política, só digo, ele sabe que se você expulsasse todos os imigrantes ilegais dos Estados Unidos, a economia americana vai colapsar. Vai colapsar. Eu passo semanas sem falar com uma só pessoa que nasceu nos Estados Unidos. Não tem. E assim, eu não estou só falando de pessoa no caixa do supermercado, estou falando da minha médica, estou falando dos meus colegas na faculdade,
Estou falando do motorista em todos os lugares. O segredo da economia americana é justamente sua capacidade de atrair pessoas que querem ralar localmente. Eu digo ralar localmente que eu acabei de passar uma semana na Alemanha. O americano trabalha muito, 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 muito mais do que o europeu. Também ganha o dobro. Mas assim, o migrante que vai para os Estados Unidos não é preguiçoso. Ele quer trabalhar e trabalha demais. E recebe muito pouco, assim, não tem um SUS. Ou seja, esse argumento, o migrante chega lá e está se beneficiando de quê? Não é. Na Alemanha até entendo, tem muita gente que vai lá e recebe uma grana mensal, etc. Nos Estados Unidos não. Então, o Trump precisa mostrar para a sua base, resolvi o problema e de fato resolveu, entre aspas, a crise que era uma bagunça na fronteira sul dos Estados Unidos, menos gente querendo entrar, sem implodir a economia americana. Isso ele soube resolver muito bem. Agora, eu espero que o plano de usar as Forças Armadas contra cartéis seja uma coisa assim também, meio que manchete, de repente atira um míssil contra algum líder de uma facção no México. Aí tem uma sensação de missão cumprida entre os trumpistas, do que realmente fazer isso. Porque de 10 especialistas no como combater o crime organizado, 10 vão dizer é uma loucura completa você usar as Forças Armadas americanas, porque você não pode tratar um cartel como um inimigo, um Estado inimigo que, né, pode ser alvo das suas Forças Armadas. Então, você mandar um míssil para matar uma liderança do cartel do México vai mudar nada. Ou seja, além de você vai criar um grande inimigo, que é o México, mas os cartéis vão se adaptar, etc. O México já tentou isso. Militarizou a guerra contra as drogas e o resultado foi que o tráfico entrou nas Forças Armadas. Né? Então, Entendi. Então esse assim, a grande pergunta com Trump sempre é entender, aquilo faz parte dessa coisa midiática, mas no fundo ele não implementa aquilo, ou é algo real. E com as tarifas a gente viu que às vezes é para valer. Né? Os Estados Unidos hoje correm um risco real de entrar em recessão, em parte por causa das tarifas. Se isso ocorrer, se ele de fato começar a atacar cartéis dentro de países sul-americanos sem aprovação dos governos, aí é mais um passo para uma ruptura que acaba facilitando demais a vida da China, que só precisa jogar parado e dizer... Isso. Estamos aqui para ajudar. Inclusive, a China parece ser, assim, de certa forma, especialista, parece em jogar, pelo menos quieto, em jogar de forma elegante, né? Inclusive, uma das críticas que se faz ao governo brasileiro, ao Lula, é o lance dele ter falado que faria transações sem usar o dólar. Né? Sim. E a galera falando, porra, tá vendo? É por isso que o Trump tá apertando o crânio, por isso que ele tá... Essa é uma das razões, na verdade, né? Inclusive, ele também já falou isso, que o Trump pegou a gente pra bater em nós loucamente. Então ele já falou do Pix, já brigou com a 25 de março, briga com uma porrada de coisa que acontece aqui, né? Eu acho que o tema do dólar é um grande exemplo de como uma política agressiva pode ter o efeito contrário daquilo que você deseja. Por quê? O Lula fala que quer acabar com o dólar, ou seja, quer usar menos dólar, etc., que é um tema caro a parte de sua base. Então, quando ele vai lá no banco do BRICS, ele diz, quando eu acordo de manhã, eu penso sobre por que a gente está usando o dólar. Mas na prática, o Brasil não está fazendo o esforço concreto de reduzir a relevância do dólar, em parte porque a elite econômica brasileira não quer uma outra moeda. Se você pergunta o agro brasileiro, dizer, você quer ser pago em, sei lá, outra coisa? Não, o dólar é relevante por um motivo também. Ele dá segurança, previsibilidade às pessoas que utilizam o dólar. Isso pode mudar lá na frente se a dívida americana se torne insustentável em algum momento no futuro. Mas, por enquanto, o dólar é aceito pelas elites econômicas no Brasil e não há vontade nenhuma de querer deixar de usar o dólar. E eu, por exemplo, se você me pergunta assim, antes do Trump se eleger, faz sentido o Brasil investir pesadamente numa moeda BRICS? De jeito nenhum. Acho que não vai funcionar, em parte porque a Índia e a China jamais vão aceitar uma moeda
que de alguma forma esteja limitando sua própria autonomia monetária, por exemplo. Não vão querer isso. Então, não existe isso. Agora... Tu diria que o euro foi um erro? Não, no caso do euro, eu não acho que foi um erro, porque a união monetária foi, me parece, fundamental para que os países pensassem de forma conjunta e começassem a agir como um bloco, já que no mundo de grandes potências, nenhum país europeu possui o peso suficiente para ser um player relevante. Entendi. Então, você ter uma união monetária é algo positivo e é algo que eu acho que reduz o risco de conflito entre países europeus que participam desse arranjo. Então, nesse caso completamente diferente do BRICS. sim. A Índia será uma grande potência do século XXI e não precisa compartilhar uma moeda com a China. Então, aquilo não é real, me parece. Agora, você tem algumas iniciativas de usar moedas locais em transações entre países BRICS, tudo bem. Agora, o Trump atacando o BRICS, dizendo, né, eu vou sancionar vocês, etc., acaba fortalecendo justamente aqueles que realmente querem avançar e adotar medidas mais concretas para deixar de usar o dólar. Então, quando o Trump... nenhum presidente antes atacou o BRICS. E, ao meu ver, do ponto de vista americano, não faz sentido você atacar esses países, porque ao atacar esse grupo, você cria um elemento adicional de união, de coesão, porque, de repente, nós temos algo em comum. Todos nós estamos sendo atacados pelo Trump. Então, paradoxalmente, ao fazer essa política agressiva, você eleva e fortalece aqueles que realmente querem avançar em uma política contra o dólar. Ainda acho que estamos muito longe de algo concreto nesse sentido. Agora, você, ao sancionar ministros, integrantes do STF, você promove uma conversa aqui no Brasil sobre como facilitar transações americanas fora do alcance de sanções americanas, transações financeiras, né? Então, quanto mais você sancionar países, mais esses países vão pensar sobre como escapar dessas natural. Com o Pix, eu realmente... Eu acho uma coisa assim... Eu adoro morar nos Estados Unidos, acho uma sociedade muito interessante, assim, que mas não tem Pix. Acredita profundamente. E isso aí tem uma coisa muito engraçada nos Estados Unidos que mostra que, assim, o Pix realmente é sensacional. Tá. O Pix nunca daria certo nos Estados Unidos. Por quê? Porque há uma crença tão profunda, dogmática, de que o mercado resolve. Tá. De que você tem um negócio feito do Banco Central, que é de graça, não vai entrar na cabeça e não é viável politicamente, porque mesmo o cara super centrista americano, ele vai dizer, não, mas isso é muito governo, não, vamos deixar uma empresa cuidar disso. E aí, obviamente, a empresa vai querer se beneficiar disso, claro, como o Mastercard, etc., estão fazendo. Então, é um caso interessante. Eu, por exemplo, acho que em alguns casos é bom o Estado fazer certas coisas. Nesse caso, por exemplo, eu acho que faz muito sentido. Em outros, não. Né? Ou seja, mas nos Estados Unidos, eu acho que não vai ter Pix. Ou vai ter Pix e alguma empresa vai cobrar. Né? Ou seja, pior para o consumidor. Eu acho que pode até ser que algum lobista conversou com o Trump sobre isso. Eu não acho que seja assim um plano secreto de acabar com o Pix, etc. Mas são todos fatores que certamente podem ter uma relevância. Ou pelo menos algo serve como desculpa para ele encher o saco, né? E sei lá, até para aplicar essas sanções. Porque assim, ele usa tudo isso, coloca tudo num cesto e usa como motivação para encher o nosso saco, no fim das contas. A gente estava falando da moeda do BRICS, que nunca foi para valer um tema entre eles e tal. Tipo, a China não parece ter, ou não fala sobre isso, interesse nenhum em criar uma moeda do BRICS, não é? Não, por enquanto... Pois é. Tanto que vale destacar que hoje a China não quer que sua própria moeda se torne moeda de reserva global, porque ela teria que deixar flutuar sua própria moeda, o que reduz o poder do Estado de interferir na economia chinesa, o que muitos dirigentes chineses não querem. Então, eu acho que isso só vai mudar se houver lá na frente, em algum momento isso vai acontecer, preocupações sérias sobre a capacidade americana de pagar sua própria dívida. Isso, historicamente, quando grandes potências chegam a uma situação de insustentabilidade
financeira, aí de repente pode mudar essa conversa, porque o que chama atenção é que nem o Partido Democrata, nem o Trump possuem compromisso com a sustentabilidade fiscal. Então, ambos, durante a campanha, fizeram promessas que implicaram num aumento da dívida, e o Trump, na verdade, aumentou ainda mais a dívida de uma forma que 95% dos economistas dos Estados Unidos dizem que aquilo, a médio e longo prazo, é uma loucura. E aí a grande pergunta é, vai surgir algum candidato que vai dizer, como o Milley disse naquela palestra, que foi, enfim, muito peculiar, né? Ele falou assim, não teremos plata, assim, tipo, acabou o dinheiro. Em algum momento, um presidente americano, assim, numa circunstância totalmente distinta, porque a estabilidade financeira americana ainda é grande, mas será preciso em algum momento fazer um reajuste que vai ser muito doloroso e politicamente pouco popular. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.